Amados ouvintes, sejam todos bem-vindos ao estudo da Palavra de Deus. Estaremos iniciando o ano de 2021, esse primeiro trimestre, estudando o livro de Gênesis. Sabemos que Gênesis descreve a origem de todas as coisas, a origem do universo, da humanidade, do pecado, da nação de Israel, da história da salvação, do amor de Deus pela humanidade. Cremos pela fé que Jesus criou o universo de forma perfeita, organizada e completa, e que Ele tem o controle de tudo e governa a natureza e a história. Não dá para perder. Encerramos tudo de Apocalipse, o último livro da Bíblia, e iniciamos com o primeiro. Que o Senhor a todos abençoe, ore por nossos pastores e professores. Muito obrigado. Que o Senhor esteja com cada um de nós nessa aula inicial. Meus queridos, muito bom dia para você, meu amado irmão, meu amado e querido amigo. Nós estamos aqui no primeiro domingo do ano de 2021 para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Esse é o nosso compromisso, esse é o compromisso da Primeira Igreja Batista de Niterói. Nós então temos a proposta de trazer temáticas, de trazer assuntos da Bíblia para que possam então nortear a nossa vida, o nosso coração, bem como toda a nossa comunidade. E a lição que nós vamos trabalhar, a temática, o livro que nós vamos trabalhar durante esse próximo trimestre da Revista Compromisso é o livro de Gênesis. Gênesis tem muito a nos ensinar. Vou falar aqui durante a nossa aula de hoje que quando nós compreendemos Gênesis, nós compreendemos o passo de redenção de Deus em direção à nossa vida. Então em Gênesis você vai encontrar a criação, vai encontrar também a queda, mas vai encontrar a proposta de redenção, de salvação para a nossa vida. Isso é maravilhoso. Quero então lhe desafiar a pegar aí, a clicar no like para a gente... para alcançar mais pessoas, isso é muito importante segundo a leitura do YouTube. Quero lhe convidar então a compartilhar, tem uma setinha aí, você pode direcionar isso e compartilhar nas suas mídias sociais, pode enviar também para os seus grupos de WhatsApp, aquele grupo da família, aquele grupo do amigo lá do terceiro ano, aquele grupo da faculdade, aquele grupo de pessoas que você faz parte. Então é muito importante para que a gente alcance mais pessoas com esse estudo, que você também assuma esse compromisso de compartilhar. Abra sua Bíblia no primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler o verso 1, vamos ler o verso 2 também e depois vamos aqui arrumar um pouquinho do texto na nossa cabeça e trazer princípios, trazer propostas do texto para a nossa vida. Por que eu digo propostas do texto para a nossa vida? Porque quando nós estudamos a Bíblia, sobretudo o livro do Gênesis, ainda mais especificamente os capítulos 1 e 2, nós temos a intenção de levar para o texto perguntas que são única e exclusivamente desse tempo, talvez da época e da era do cientificismo, do nosso momento, e nós queremos então levar perguntas que a físico-química faz para o texto bíblico. E aqui, já na nossa introdução, eu quero dizer para você que nós precisamos encaixar muito bem as verificações científicas. Como diz um bom ditado, cada um no seu quadrado aqui, para a gente entender a proposta da teologia, entender também a proposta da físico-química, entender então essas verificações científicas. Então é preciso entender que o texto é um texto teológico. O texto é um texto de fé e para nortear as comunidades de fé. E eu acrescentaria também que o texto bíblico e também o texto de Gênesis não foge desse recorte, é um texto para a próxima geração, de geração em geração, para afirmar que Deus é o Criador, que o homem errou, o homem e a mulher tomaram o caminho equivocado, mas Deus continua em busca do ser humano para lhe abençoar, para que este possa viver o relacionamento com Deus. Nós vamos orar nesse momento,
Você aí pode então elevar o seu pensamento, pedir que Deus abençoe o seu lar, abençoe a sua vida e que seu coração seja uma terra fértil para receber a palavra dele. E mais do que guardar nessa cachola aqui, nós precisamos colocar na prática do nosso dia a dia. Senhor, muito obrigado por essa primeira EBD de 2021. Muito obrigado porque o Senhor nos permitiu ter vida. Muito obrigado pela tecnologia, ó Deus, pela aparelhagem que a nossa igreja tem pensado, tem investido para alcançar muitas pessoas. Obrigado, Pai, por essa pessoa que já chegou aqui. Abençoe a sua vida, o seu coração. Que consigamos agora descansar o nosso coração em Ti, para que consigamos também absorver a Tua palavra. E mais do que guardar na nossa cabeça, mais do que acumular, ó Pai, ajuda-nos a dissipar, ó Deus, ajuda-nos a divulgar, ajuda-nos então a praticar a Tua palavra no nosso coração. Essa é a nossa oração e a fazemos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos então, já dada essa primeira introdução, eu falei então cada um no seu lugar, porque a teologia também é ciência. Inclusive no MEC nós temos a área 44, que é Ciências da Religião e Teologia. Então até a teologia precisa ter cuidado, um cuidado quando vai para o texto bíblico, porque a intenção deve então pegar aquilo que é proposta do texto, que é pergunta do texto, que é intenção do texto, que é princípio e normativa do texto, para aplicar no nosso dia a dia. Esse é o trabalho que nós chamamos na teologia de exegese, de extrair. Mas nós temos outras propostas que, uma vez que que caminham juntas, que respeitam por parte da física, por parte da química também, podem então se aproximar do texto bíblico, do discurso teológico, quando fazem a leitura do Gênesis. Mas a nossa proposta aqui não vai ser uma proposta de levantar aspectos da ciência. Nós encontramos isso hoje, e depois eu posso deixar até um canal para você me perguntar, você me enviar um e-mail, eu posso te responder. Canais, textos, artigos, livros de pessoas que fazem essa proposta da aproximação da física, da química, e que tem discutido então vários aspectos que são do aspecto da verificação científica e que tem a proposta então de fazer a aproximação do texto bíblico. Então, o que nós não faremos aqui, deixaremos para o seu desenvolvimento no estudo, é tratar de outros assuntos que envolvem também, novamente, numa leitura da ciência do texto bíblico. Ou seja, nós não vamos conversar aqui sobre o evolucionismo, não teremos tempo também para fazer levantamentos das teorias do criacionismo, o criacionismo progressivo, também do design inteligente, do evolucionismo teísta. Nós não refutaremos e não levantaremos aspectos aqui da tão famosa obra do Darwin, 1859, a origem das espécies. Também não falaremos sobre se a Terra é jovem, se a Terra é antiga. São coisas que nós deixaremos para a sua pesquisa e que você pode me enviar um e-mail. Eu vou deixar esse canal disponível no final dessa aula para que a gente então continue aí os estudos sobre Gênesis. Agora eu queria lhe chamar a atenção para algo muito importante, porque às vezes na intenção de defender o texto com aspectos científicos nós perdemos as mensagens, sobretudo os detalhes que o texto deseja transmitir. Então a nossa intenção é resgatar o texto enquanto EBD aqui para a nossa prática de fé, das comunidades e também da nossa vida. E aí, quando nós olhamos, agora já fazendo um panorama teológico, quando nós olhamos o texto, o livro de Gênesis, uma divisão clara, uma divisão fácil ali de se fazer, são duas divisões. A primeira divisão do capítulo 1 ao capítulo 11, o que nós podemos chamar de origem, a primeira divisão, a origem ou as origens. A história das origens seria essa primeira divisão, a história das origens. Então você vai ter a origem do ser humano, você vai ter a origem da vida animal, você vai ter a origem no capítulo 3 do pecado, e você vai ter nessa perspectiva do pecado, você vai ter uma potencialização do pecado que é no capítulo 11,
onde pela narrativa nós percebemos a intenção da civilização de tomar a morada de Deus. O que significa que o ser humano sempre quis ocupar o primeiro lugar da sua vida e de todas as coisas, não compreendendo o seu lugar de finitude. Falaremos isso mais no final da aula, quando abordarmos sobre a criação especificamente do ser humano, do homem e também da mulher. Então, numa visão macro, nós temos em Gênesis, capítulo 1 ao capítulo 11, você pode ler numa mesma ótica, que é a história das origens. Capítulo 12 ao capítulo 50, você vai virar a página literalmente. Você vai encontrar aí a história dos patriarcas. Alguns chegam a dividir o livro de Gênesis em 7 partes, né? O que pode facilitar ali o desmembrar do texto e encontrar mais alguns detalhes. Mas essa divisão é uma primeira divisão clara que nós precisamos ter. Capítulo 1 ao capítulo 11, já fazendo um panorama, enquanto primeira aula que nós temos aqui desse trimestre, de outros professores que virão. Então nós temos aí esse panorama. Capítulo 1 ao capítulo 11, nós temos a história das origens. Capítulo 12 ao capítulo 50, nós temos a história dos patriarcas, começando com Abraão, onde ele recebe a promessa de bênção, terra e descendência, e depois de Abraão vem Isaac, depois vem Jacó, depois vem as tribos, e depois você já conhece o desdobramento que vai então acontecer na vida de José, do Egito, e aí a gente já está num outro livro que é o chamado da libertação, o livro do Êxodo. Mas voltando agora, nós fizemos um filtro maior, agora vamos fazer um filtro menor e trazer para a nossa abordagem, que é Gênesis, capítulo 1 até o capítulo 2, do versículo 4, parte A. A perícope, ou seja, é uma linguagem exegética, mas o que significa que o relato, esse primeiro relato da criação vai do primeiro versículo de Gênesis 1 até o versículo 4, parte A do capítulo 2. Então, quando você for ler, mais uma dica aqui, leia dentro desse enquadramento. Eu sei que você já sabe de cor esse texto, mas eu queria lhe convidar a ler o texto de Gênesis, capítulo 1, nós vamos colocar aqui na tela, Gênesis capítulo 1, versículo 1 também, que diz: no princípio, e aqui deixa eu abrir um parênteses, nós fizemos uma conferência chamada Deus, Fé e Ciência, e se você quiser mais detalhes sobre o livro de Gênesis, o querido professor Luiz Saião esmiuçou esses capítulos, capítulo 1 e 2, apontando questões linguísticas e também teológicas dentro desse capítulo. Então o professor Luiz Saião investe um tempo considerável só nessa preposição do no princípio. Esse no, ele então tem uma desenvoltura, ele pode ser em, ele pode ser no, ele pode ser dentro da conjuntura quando, mas deixo esse dever de casa para você procurar aqui mesmo no nosso YouTube, você vai encontrar uma playlist e pode então assistir. Voltando ao texto, no princípio criou Deus os céus e a terra, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Verso 3 lhe chama a atenção uma outra atividade de Deus. Disse Deus: haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Depois nós vamos caminhando. Então, já fizemos aí uma introdução falando sobre o panorama do livro de Gênesis, já falamos sobre os aspectos da ciência que se aproxima da teologia, mas cada um tem o seu discurso, se aproximam, se respeitam, mas precisam entender o seu lugar e precisam entender o texto bíblico como proposta, não de refutar aspectos científicos, nem de agregar nele aspectos científicos, mas como dado de fé,
um dado de testemunho, um dado de glorificação, de apontamento para a glorificação de Deus que tem um controle sobre todas as coisas. E aí a pergunta que nós fazemos, a teologia faz, a filosofia faz, e a ciência não diferente também faz, é que como chegaram a existir os céus e a terra? Como surgiu a vida? Como todas essas coisas, o universo, foram criadas? E aí o texto de Gênesis, que é objeto de estudo da nossa manhã de hoje, pretende nos responder com como se fosse um cabeçalho ali para desenvolver, é um título para desenvolver o que vem adiante, que é o versículo 1, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, o que é, isso em hebraico, agora em português, que nós lemos, no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa é a resposta. O verso 1, então, é uma espécie de título daquilo que virá a ser narrado nos versículos seguintes. Então é isso que nós compreendemos. E quando nós olhamos o texto de Gênesis, capítulo 1, nós destacamos então um verbo cujo sujeito é Deus. Isso é interessante no hebraico, porque na nossa língua nós não temos essa terminologia, mas o hebraico separa um verbo que vai ter Deus como sujeito, que é o verbo bará, Bereshit bará, ou seja, no princípio criou Deus. E essa criação que tem Deus como sujeito, um verbo destinado a Deus quanto à sua ação, é uma proposta onde vai apontar uma ação de Deus, um Deus que age, um Deus que não é estático, um Deus que intervém, um Deus que está sempre em atividade. Por isso, nós vamos encerrar a nossa aula de hoje falando sobre esse cessar do ato de criar, que foi exatamente o sábado. Não é que Deus estava, olha, eu estou exausto, olha, eu trabalhei muito, olha, eu não aguento mais um dia, então vou parar aqui. Não, é o cessar da sua atividade criativa. Mas o barar nos apresenta esse verbo que tem Deus como sujeito, um Deus que está em atividade. Esse termo, esse verbo, também vai aparecer em outros textos da palavra de Deus. Traga à sua memória, então, o Salmo de número 51, verso 10. Cria, barar, em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Está aí um Deus que pode criar um coração puro. Outro texto que vai trazer o verbo bará, ou seja, essa ação, o verbo que tem Deus como sujeito, é o texto de Isaías capítulo 43, extraordinário, bonito demais, versículo 1 que diz: mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Segundo o dicionário bíblico do Schockel, nos apresenta que essa ação, esse verbo, ele é então um verbo que significa criar, dar o ser, tirar do nada e formar. Foi isso, exatamente isso, o que Deus fez no princípio de todas as coisas. Então nós encontramos na narrativa do capítulo 1, nós vamos destacar alguns versículos, mas é preciso entender que em resposta a quem é anterior e maior que todas as coisas, a Bíblia vai deixar muito claro que Deus não tem início nem tem fim. Ele é anterior a todas as coisas, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E outra coisa que nós podemos destacar, já passando para um próximo ponto, é que o céu e a terra não são deuses, não têm valor de divindade, não devem ter, então, não devem ser objeto da nossa adoração. E nem Deus é semelhante à natureza. O que nós encontramos, às vezes, em alguns discursos, até mesmo teológicos, nós precisamos fazer peneirar esses discursos e entender de que os céus
e a terra são sim criados por Deus, foram sim criados por Deus. E também toda a natureza não se confunde com Deus, o que nós chamamos na teologia de panteísmo, mas ela também é objeto da criação de Deus e não deve ser objeto da nossa adoração. O único que deve ser adorado é o Deus Criador, que tem o seu trabalho, a atitude de criar, Bará. Uma outra coisa que nós colocamos e podemos destacar aqui é que, ainda no verso 2, embora a terra feita por Deus, a terra não estava pronta para um homem. Nós encontramos que ela estava sem forma e vazia. E aí nós compreendemos que a terra, embora sem forma e vazia, como diz o verso 2, Deus, o Espírito de Deus, se movia sobre a face das águas. Então é interessante notar que Deus é um Deus que continua também em atividade. Agora, o que nós, diante de tantas teorias que foram colocadas na interpretação e nessa tentativa de aproximação da ciência, né, da verificação científica com a questão do texto bíblico, até com a questão de datação, até com a questão do que nós vamos falar aqui sobre o dia, o primeiro dia, como era então, como compreender essa expressão em hebraico, Yom, para tentar explicar a nossa aula de hoje. Mas o que nós encontramos no texto do relato, nesse primeiro relato da criação? Nós encontramos um texto que é literário, obviamente, e que ele tem uma preocupação fenomenológica, ou seja, é mediante aquilo que se vê que vai então se narrar. Ele não tem uma preocupação de responder novamente aspectos científicos dos dias atuais. E aí ele vai então fazer um encaixe entre o próprio texto, entre a própria narrativa. Então nós encontramos no capítulo 1, do verso 3 ao 5, dia da luz e das trevas, dia das águas divididas, capítulo 1, versos 6, 7 e 8, o dia da terra e também do mar, 9 a 13, o dia dos pássaros e dos peixes, 20 a 23, o dia dos animais e do homem, 24 a 31. Então, essa é uma questão importante que nós precisamos destacar, que essa verdade de que o texto vai então se harmonizar entre ele, a terra estava sem forma e vazia. Aí o que ela precisa? De preenchimento. Inclusive as palavras em hebraico, tohu, fazem essa combinação. E aí os 6 dias da criação, no dia 1, como nós falamos, luz e trevas, vai ser complementado dentro da própria narrativa com o dia 4, sol, lua, estrelas, 14 até 19 nos versículos. Dia 2, como nós encontramos, céus e também águas, capítulo 6 a 8, vai ser complementado com o dia 5, aves e também peixes, ou seja, preenchido, versículo 20 ao versículo 23, e não diferente, mares e terra no dia 3, que está no versículo 9 até o versículo 13, e no dia 6 vai ser então complemento com animais e homem no versículo 24 em diante, entendeu? A proposta é essa, é uma proposta que a gente pode falar que o autor tinha em sua mente estruturar. Eu queria lhe chamar a atenção e fazer um destaque. É claro que nós não conseguimos fazer o destaque na aula de hoje sobre luz e das trevas, águas divididas, mas eu queria lhe chamar a atenção para a criação do sol e da lua. Já falei que o céu e a terra não têm valor de divindade e agora cito um outro exemplo dentro da criação. Acompanhem comigo a leitura do texto de Gênesis capítulo 1, versículo 14, 15 e 16, que diz: Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim, diz o texto, e assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares. Deus fez, olha o destaque, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. O que o texto do Gênesis deseja apresentar no ambiente
do antigo Oriente Próximo, onde Sol e Lua ganham destaque e nomes para divindades, aqui eles são luminares. Apenas eles então vão receber não a glorificação, mas o reconhecimento de que foram criados por Deus. Então Deus é criador dos céus e da terra e também do sol e da lua, de todas as coisas que estão neste universo foram então criadas por Deus. E aí nós entramos num aspecto falei um pouquinho atrás sobre o dia, né? Nós temos o primeiro dia, o segundo dia, e isso foi discutido durante um longo tempo sobre o que seria esse dia. Seria esse dia de 24 horas? Me parece que essa não é a proposta do hebraico. Ion, no hebraico, como está lá no texto, ele deseja transmitir que pode ser dia em oposto ou incluindo a noite, mas também, observe, pode significar data, pode significar tempo, pode significar época. Novamente citando o dicionário bíblico do Schockel na página 271. Então, fica aqui essa observação para a nossa compreensão. E eu queria agora, nos próximos minutos, tratar do que nós chamamos da coroa da criação, que é a criação do ser humano. A criação do ser humano, nós vamos encontrar essa narrativa, você pode acompanhar comigo, Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26, que diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine, vou dar um destaque para essa palavra, ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E eu queria, antes de detalhar esse aspecto da criação do ser humano, eu queria trazer um destaque para essa atividade do criar de Deus, que é a partir do falar. E disse Deus. O disse de Deus, o falar de Deus vai aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes no capítulo 1, nos versículos 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24 e 26. A importância da palavra para Deus. Deus é um Deus da palavra. Na conclusão, nós vamos fazer, então, um apoio numa filosofia da religião do Perini, onde ele exalta também essa criação de Deus por intermédio da palavra. Então, o falar a palavra para Deus é muito importante, embora para os dias atuais a palavra não tenha sido importante para o ser humano. Se descumpre a palavra, as promessas, sobretudo nas campanhas políticas, mas Deus é um Deus que cria por intermédio da palavra e tem então a palavra como algo muito importante para si mesmo, para o seu caráter. Agora Deus cria o ser humano e agora eu queria lhe chamar a atenção para esse aspecto da fragilidade do ser humano. No relato que nós encontramos a complementar a esse texto, e o fato da gente ter duas narrativas, assim como nós temos 4 evangelistas narrando sobre a vida ministerial de Jesus, não tem nenhuma dificuldade, não tem nenhum problema. É que se algo é importante, se faz também outras narrativas e que também possibilita a memorização. Mas é interessante, eu queria lhe chamar a atenção para a criação do ser humano. O ser humano é um ser frágil, ponto 1, porque ele é criado nem da terra, é do pó da terra. Sabe o que é pó? Soprou, foi embora. A fragilidade do ser humano. E a pandemia do Covid-19 deixou isso escancarado. Nós somos frágeis. Pessoas que achavam que tinham dinheiro e que eram então protegidos por uma redoma, blindados, agora a pandemia mostra que se você pegou um voo, se você teve contato, às vezes algo sem nenhuma intenção, você pode ficar enfermo, como é o caso, como tem acontecido durante o ano de 2020,
ficar enfermo, ir para a UTI, passar mal e vir a falecer. A fragilidade do ser humano. O ser humano é frágil. Não se apoie nas suas próprias convicções, apoie no Criador, que tem o domínio e o controle sobre todas as coisas. O ser humano é frágil, mas ele em Deus tem a capacidade de razão. Isso é interessante quando nós falamos sobre essa imagem e também conforme a semelhança de Deus. Mas ele, além de ser frágil, além de ter a capacidade da razão, ele tem a governabilidade. Radá significa que o homem deveria, então, cabe ao homem governar, cabe ao homem administrar sobre o quê? Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. É preciso então falar que o radar, ele deseja mostrar que não é um domínio de opressão, não é um domínio de exploração, não é um domínio de derrubar florestas, como durante um bom tempo o ser humano tem praticado, mas é um governo, é uma corregência, é um trabalhar junto de Deus em prol desse domínio. É então uma administração sadia, saudável, abençoadora sobre as coisas que nós temos e que são criadas por Deus. Então nós precisamos entender que esse ser humano, eu e você, Gênesis, está vendo que às vezes na intenção de defender o texto com aspectos e com provas científicas nós perdemos alguns detalhes. Nós somos frágeis, nós temos a razão, e essa razão deve ser usada para a glorificação do nosso Deus, e nós temos poder, sim, nós temos a responsabilidade de dominar, de governar, e aí cabe a nós fazer uma administração do serviço, não da exploração, não de desmatamento em prol de mais dinheiro. É o que nós temos percebido. Nós precisamos cuidar da casa, da vida da gente, que é a nossa natureza, como disse o teólogo Sandro Galazzi. Segundo a BBC, cerca de 12 milhões de hectares de florestas tropicais desapareceram em 2018. Provavelmente essa pesquisa ela deve ter sido atualizada, mas isso é algo que nos traz um espanto. O ser humano deve administrar, ele não deve então derrubar. 12 milhões de hectares de florestas tropicais desapareceram, o que equivale então a 30 campos de futebol por ano? Não, por minuto. E aí só no Brasil foi desmatado 1,3 milhão de hectares de floresta. É o país que mais perdeu árvores, então, no ano de 2018. Infelizmente, a má compreensão do que significa o verbo dominar, governar, administrar. Você, uma vez que é distanciado de Deus pelo pecado, rompe com Deus, com o próximo, consigo mesmo e com a criação. Mas quando você é alcançado, habitado pela presença do Espírito e salvo na pessoa de Jesus Cristo, você é reconectado com Deus, com o próximo, consigo mesmo e com a criação. Nada de ficar jogando lixo, nada de ficar poluindo, nada de ficar fomentando aspectos e empresas que trabalham para produzir luxo para as pessoas, mas que se apoiam no desmatamento da criação. Eu quero finalizar então, caminhando para a conclusão, dizendo que o ser humano é um ser criado, e um ser criado jamais estará desligado do seu Criador. Há um aspecto em nós que sempre nos arrasta e sempre nos coloca diante de Deus. O ateísmo moderno, o ateísmo que nasceu há pouquíssimos séculos atrás, ele tenta negar por argumentos filosóficos e também científicos a existência de Deus. Mas o fato de você trazer Deus no seu discurso já deixa muito claro a sua existência. E aí o ser humano não deve então fazer esse caminho de afastamento de Deus, da negação de Deus. Ele precisa entender que
ele tem a sua liberdade totalmente conquistada quando entende a sua finitude. E às vezes nós, em nome da liberdade, somos aprisionados. Por isso que nós precisamos entender que a carta aos Gálatas, chamada Carta da Liberdade, deixa isso muito claro, porque nós somos livres em Cristo Jesus, e essa liberdade não é fazer aquilo que nós queremos, não é nos distanciarmos de Deus. A verdadeira liberdade se dá quando nós a confiamos ao Criador, porque foi Ele que nos deu. Ele mesmo colocou o que a gente pode chamar ali de uma espécie de trava, daqui não passa, porque se passarmos nós teremos a nossa vida maculada, a nossa vida ferida, e aí então nós, em nome da liberdade, nos aprisionamos nos pecados de qualquer tipo de desdobramento e fazemos mal a nós e a nossa sociedade. Então, o ser humano, qual é o caminho para encontrar a verdadeira liberdade? É se dobrar diante do próprio Deus, é perceber a vontade de Deus, é pedir que Deus faça então o seu querer. Esse Deus que criou todas as coisas, que tem domínio sobre todas as coisas, Ele precisa então ser Senhor da nossa vida. Quem foge desse aspecto acaba se isolando e então acaba optando por questões que o afastam de Deus e o colocam em situação muito difíceis, em situações difíceis. E então eu queria, já caminhando para a nossa conclusão, convidar aqui para a nossa aula de hoje o Blaise Pascal, matemático, teólogo, também filósofo do século XVII, francês, criador do termo teodiceia. Ele tem algo que nós precisamos trabalhar, porque falta às vezes uma reflexão na cabeça do ser humano. Diz então Blaise Pascal que é preciso saber duvidar onde é preciso. Vamos lá, vai parecer difícil, mas vai ficar fácil. Afirmar onde é preciso, submeter-se onde é preciso. Alguns, disse Pascal, alguns falham contra esses princípios ou afirmando tudo como demonstrativo. Não, tudo é demonstrativo, desconhecendo-se na demonstração ou duvidando de tudo, o que há muita gente que faz, duvida da fé, duvida do texto sagrado, duvida da existência de Deus, duvidando de tudo, ignorando onde é preciso se submeter, ignorando. Se tem algo que nós precisamos nos submeter à vontade de Deus, mas algumas pessoas ignoram essa verdade, ignorando onde é preciso se submeter ou submetendo-se a tudo, sem saber onde é preciso julgar. Nós não podemos nos submeter a tudo onde é preciso julgar. Infelizmente, o Senado argentino aprovou agora, na madrugada dessa última quarta, o projeto de lei de legalização do aborto nas primeiras 14 semanas de gestação. Ou seja, são as pessoas, são os governantes, são aqueles que não conseguem fazer uma leitura da vontade de Deus, submetendo-se a tudo sem saber onde é preciso julgar. Rasgam então o princípio da vida, um princípio da graça, do amor de Deus, o princípio do Gênesis, da criação de Deus, para que o ser humano pudesse então louvá-lo e ter o sentido de vida no seu coração. E aí sim, queria concluir com um aspecto ainda da filosofia. O filósofo Marcelo Perini, numa palestra no Rio, em 1991, um encontro que foi promovido pelo Instituto de Estudos Políticos e Sociais, ele falando sobre filosofia da religião. Eu queria lhe chamar a atenção, eu vou ler pausadamente, porque tem frase aqui que é assim, de uma frase esplêndida e a gente não pode perder. Essa fala, ou esse texto, na verdade, foi uma palestra que se tornou o capítulo de livro depois, do Perini. É interessante porque vai resgatar aspectos das 5 vias para a prova de Deus, que foram utilizadas na escolástica pelo Tomás de Aquino. E é interessante que tem um vínculo total com o aspecto da criação. Perini vai dizer que Deus não pode ser possuído por nós. Deus não pode ser possuído por nós. Perini vai dizer de que nós não somos o fundamento. Nós precisamos reconhecer que tudo começa
antes de nós não somos o fundamento deste mundo. E que nós chegamos de algum modo tarde demais para estar presentes ao mistério. Todo o mistério da criação. Lembra da pergunta de Deus a Jó, naquele diálogo? Jó, você estava naquele dia, naquele mistério que nos foge. Interessante que Perini vai dizer que a criação é um gesto que nos precede. Nós somos o seu termo, não a sua origem. Nós não somos a origem, nós somos o seu termo. É Deus que nos põe, é Ele que nos conhece. Nós somos uma participação criada da sua palavra com P maiúsculo. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Nós não somos os criadores, somos participação criada da sua palavra. Mas como a nossa palavra poderia exprimi-lo, poderia então traduzir a esse Deus? O ser humano é então totalmente, como diz Perini, radicalmente finito. Nós precisamos então entender que nada parte de nós, nem reside em nós, nem mesmo a nossa finitude e a nossa contingência. Ora, nós precisamos compreender de que Deus é a fonte, descobrir a partir da nossa experiência, o movimento da experiência humana que se esvazia de si mesmo para descobrir em Deus a fonte de toda plenitude. Termina Perini dizendo que Ele é tudo e eu não sou nada. Eu não posso possuir nem mesmo a minha própria certeza, pois ele deve se tornar a sua certeza em mim, a segurança que Ele me dá. Olha que coisa maravilhosa. E para nossa conclusão, eu não sou nada, Ele é tudo. Nós somos frágeis, nós somos pó, e eu quero então trazer algumas conclusões. A primeira conclusão é a conclusão do Tov Meod. E viu Deus que o quê? Que tudo era muito bom. Durante o texto você vai encontrar Tov, que é bom. E depois você vai encontrar no versículo final, do capítulo 30, o versículo 31 do capítulo 1. E viu Deus que tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Tov Meod. Tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. E depois, obviamente, Deus descansou. No sétimo dia, Deus havia já concluído a obra que realizara. E então, Deus havia descansado e agora tudo havia sido criado, formado. Deus descansou, abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Esta é a história das origens do céu e da terra, no tempo em que foram criados. Deus cessou a atividade criativa. A ideia não é que Deus disse, ufa, já não aguentava mais trabalhar mesmo, mas não, é que Deus cessou a sua atividade criativa. Então, algumas conclusões diante dessa criação, de que Deus viu que tudo era bom, muito bom. A criação já é redenção e tudo isso para a glória de Deus. A ideia não é que Deus dá corda e depois nos abandona para que a gente faça o que a gente quiser da nossa vida. Não, nós temos algo que nos convida a aceitar em Jesus Cristo. Isso é o gesto salvífico de Deus, que a criação já é um convite para a redenção e para a glória de Deus. Ele nos convida a viver com Ele, com esse Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a segunda conclusão, que se torna um apelo. Apelo na EBD? Sim, um apelo na EBD. Aceite a sua limitação, aceite a sua finitude e se renda ao Criador dos céus e da terra, de tudo que existe, de todo o universo, dos céus e da terra, para que nós, sendo finitos no infinito, que é o nosso Deus, encontremos a verdadeira felicidade que se dá então no reconhecimento dessa liberdade que está em Jesus Cristo.
Por isso que compreender Gênesis é compreender as Escrituras. Ler Gênesis de forma correta é já colocar a lente correta para a Escritura, para ler a Escritura. Então, quando nós lemos Gênesis de uma forma teológica, aplicando ao nosso dia, ao nosso coração, aplicando aquilo que nós somos, nós temos a palavra e a vontade de Deus revelada a nós. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas, encaminhe para que outras pessoas durante o dia, durante a semana, durante o mês possam ter acesso. Nós vamos orar nesse momento agradecendo ao nosso Deus. Início de um novo ano. Tenha sabedoria, tenha discernimento, coloque a sua vida como um ser finito, como um ser frágil que é, diante da vontade de Deus, o Criador de todas as coisas. Cuide da sua vida, cuide dos seus e busque a vontade de Deus para que o seu ano, de fato, mais do que uma mística de 31 para o dia 1º, mas que o seu ano seja um ano novo, um ano de realizações, um ano de bênção a partir das suas atitudes na vida, segundo a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe o seu coração. Então, se você deseja entregar o seu coração para Jesus, você pode também enviar mensagem para esse contato que vai aparecer na sua tela. Deus abençoe o seu coração, a sua vida, a sua família. Deus abençoe toda a nossa comunidade. Senhor, muito obrigado por esse momento abençoador de estudar a Tua Palavra, de aprender dos Teus princípios com outros irmãos. Obrigado pelo novo ano, obrigado pela graça do Senhor que se renovou sobre nós. Ó Deus, queremos colocar como ser finito que somos, colocar-nos à Tua disposição. Cumpra, ó Deus, o Teu querer, a Tua vontade em nós. Pedimos que a Tua graça seja sobre cada pessoa que nos acompanha. Ó Deus, se alguém acompanhou ou ainda há de acompanhar, que ainda não se encontrou com Jesus Cristo, que seja um momento marcante no estudo de Gênesis. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor nos criou não porque precisava de nós, não porque estava sozinho e precisando de alguém para conversar. O Senhor nos criou para nos salvar e para a glorificação do Teu nome. Essa é a nossa oração e a fazemos no nome de Jesus. Amém.